Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Quando falamos a respeito de ensino, de aprendizado, como você costuma aprender? Como você costuma ensinar? Qual é o seu método, a sua didática, a sua maneira de transmitir informações e receber informações? Sempre, a todo momento em nossas vidas, nós estamos aprendendo. A vida é um constante aprendizado. A todo momento, nós estamos aprendendo e, ao mesmo tempo, ensinando, através da nossa postura, através do nosso jeito de ser, através das relações sociais, as relações familiares. Em todo o tempo, nós estamos aprendendo e estamos ensinando. A questão é, temos que buscar sabedoria, discernimento e direção de Deus para otimizar esse tempo de aprendizado, que é o tempo de vida que nós temos aqui. Nós temos que aproveitar da melhor maneira possível, otimizar o tempo para aprender boas coisas. Porque, afinal de contas, a nossa mente, ela absorve tudo aquilo que nós observamos, aquilo que nós praticamos, aquilo que nós vamos conduzindo a nossa vida em prática e observação, a nossa mente, o nosso raciocínio, ele vai absorvendo. É por isso que existe uma expressão, né, uma sigla chamada RAM, RAM, que é o registro automático da memória. Dentro do registro automático da memória, a todo tempo, nós estamos aprendendo, nós estamos transmitindo algo para alguém, nós estamos vivenciando as experiências que nos são propostas pela vida e desta maneira nós aprendemos a cada dia, a cada minuto, em todos os lugares. Às vezes a pessoa tem aquela ideia assim, olha, mas nesse momento eu só estou me divertindo, eu só estou me descontraindo, eu estou apenas assistindo um filme ou vendo algo que é do meu interesse, que é do meu gosto, para o meu lazer, eu não estou ensinando nem aprendendo nada. Não tem como fazer isto, porque mesmo que você está no seu momento de relaxamento, mesmo que você está simplesmente descansando e observando algo que é do seu interesse, do seu prazer, você está ensinando que para descansar é necessário ter um momento de relaxamento, um momento de prazer e observar aquilo que você gosta. Então, mesmo na nossa inércia, mesmo quando nós estamos parados, nós ensinamos que é preciso parar, que é preciso descansar. Então, a vida humana é uma vida de eterno aprendizado e ensino. Todos nós estamos aprendendo com todos, todos os dias. Aprendemos com as nossas experiências pessoais, aprendemos com aquelas pessoas que nós convivemos e aprendemos através dos livros que nós lemos, principalmente os livros da Bíblia. A Bíblia é um conjunto de livros que, na nossa versão da Bíblia protestante, são 66 livros reunidos. Na versão comum da Igreja Católica, são 73 livros reunidos, porque ali tem alguns livros apócrifos que foram acrescentados ao conjunto do cânon bíblico. Então, nós temos aí dentro da Bíblia, né, que é a própria expressão do grego, Biblion, quer dizer exatamente isso, um conjunto de livros. Então, este conjunto de livros que nós chamamos de Bíblia, nós temos aqui 66 livros na nossa versão, já para a nossa leitura, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Eu não posso ler a Bíblia simplesmente observando como se fosse uma história do passado. Eu tenho que contextualizar todas as histórias da Bíblia para o meu presente, para aquilo que eu estou vivendo, para aquilo que a cada dia, a cada momento, eu preciso do ensino, da intervenção e da orientação de Deus através do Espírito Santo.
tudo que nós temos na Bíblia, todas as questões espirituais se discernem espiritualmente. Então, nós temos que buscar a Bíblia sempre no foco da oração, buscando compreensão espiritual para o que Deus quer nos apresentar, o que Ele quer nos mostrar a cada dia, a cada momento. O texto de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34, ele fala a respeito do discipulado de Jesus. Jesus ensinando. E é curioso, porque no livro de Hebreus, o texto também fala que Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Então, dentro disso que eu estou falando para vocês, aquele que vive, ele tanto ensina quanto aprende. E o que não tem capacidade de aprender também não deve ensinar, porque vai ensinar aquilo que não deve. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que até Jesus, ele aprendeu com as experiências da sua humanidade. O texto de Marcos, capítulo 8, versículo 34 em diante, ele nos diz assim: Então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Até aqui. Nós temos muitos ensinos de Jesus somente nesse trecho pequeno da Bíblia que nós lemos aqui. Jesus está ensinando os seus discípulos e, através dos seus discípulos, ensinando a todos nós. Quando nós vemos as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus, nós temos que observar que Jesus está nos ensinando. A Bíblia, ela serve para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, como fala 2 Timóteo 3,16, né? Quando nós observamos ali o propósito da Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, para que todo aquele que busque ao Senhor seja restaurado na educação espiritual. Então, aqui nesse texto, usando esse texto para exemplificar, para mostrar como Jesus fazia este ensino, a partir de si mesmo e a maneira dele apresentar a palavra de Deus para que nós vivamos segundo os seus propósitos, nesse trecho nós já temos muitas informações importantes que devemos considerar. Versículo 34, ele diz: Então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A questão é o que nós falamos: em nenhum ensino pode ser usado aquele ditado: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E certamente Jesus não fez isso. Quando ele coloca aqui: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, alguém pode falar: mas e ele? Ele fez isso? Jesus negou a si mesmo? Tomou a sua cruz para seguir os propósitos de Deus o Pai? O primeiro a negar a si mesmo foi Jesus, porque a palavra de Deus nos diz que Jesus se esvaziou de Deus e assumiu a forma humana. Então, Jesus, para poder nos ensinar, ele fez exatamente o que ele está nos ensinando, o que ele está nos pedindo para fazer. Em primeiro lugar, negar a si mesmo.
negar a si mesmo dentro do propósito. Jesus, ele se esvaziou de Deus para poder se aproximar de nós. Nós temos que nos esvaziar do pecado para poder nos aproximarmos de Jesus, para podermos nos aproximarmos de Deus. É esta questão do propósito que Jesus está falando. Em Jesus não havia pecado, então ele não precisa se esvaziar do pecado para principalmente para estar próximos de nós que somos pecadores. Ele não precisa se esvaziar do pecado porque nele não há pecado. Mas como nós somos pecadores, então ele precisou se esvaziar da sua divindade. Esvaziando-se da sua divindade, ele se torna como um de nós e toma sobre si a sua cruz, porque ele sabe quais são as suas dificuldades, as suas limitações, tudo aquilo que ele vai passar na sua humanidade até chegar à cruz maior, que é o momento da crucificação em que Jesus passa. Então, o que ele coloca aqui no texto? Então, convocando a multidão e juntamente os discípulos, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, esta expressão, se alguém quer vir após mim, é se alguém quiser me seguir, se alguém quiser colocar os meus ensinos em prática, se alguém quiser, de fato, seguir as minhas orientações, as minhas palavras, então, se alguém quer vir após mim, se alguém vai, de fato, acatar as minhas orientações, os meus ensinos, a primeira coisa que tem que fazer é negar a si mesmo. Por que negar a si mesmo e o que se deve negar em si mesmo? Você deve negar em si mesmo tudo aquilo que atrapalha a sua comunhão com Deus. E aí, cada um, na sua corrupção do pecado, vai avaliar o que afasta de Deus. Tem pessoas que se afastam de Deus através de vícios, tem pessoas que se afastam de Deus através de estilos musicais, de companhias que não são apropriadas, de comportamentos que não são apropriados. Então, negar a si mesmo é negar aquilo que, mesmo eu gostando de fazer, possa, de alguma maneira, ofender a Deus, porque Deus não aprova aquele comportamento, aquele jeito de ser, aquela expressão de vida. Então, primeiro eu tenho que negar a mim mesmo. Como é que eu vou fazer isso? Buscando orientação na Bíblia, qual é o modelo de vida aprovado por Deus que Jesus está mostrando através da sua própria vida. Então, desta maneira, eu não posso mentir, eu não posso roubar, eu não posso adulterar, eu não posso me prostituir, eu não posso tratar com trabalhos ilícitos, eu não devo me envolver com vício, seja qual for. Então, existem maneiras de observar e estudar a Bíblia para compreender a vontade de Deus para todos nós. E aí, mesmo que eu goste, por exemplo, de bebidas alcoólicas, eu não vou ingerir bebidas alcoólicas, por quê? Porque Deus pede que eu não faça isso, porque isso não é conveniente para os filhos de Deus. Provérbios capítulo 31 fala a respeito disso, que a bebida, o álcool, né, aquele que utiliza de bebida alcoólica, é pobre de espírito, e Deus quer que nós tenhamos riqueza de espírito. Também o texto de Provérbios 31 fala que aquele que bebe, ele se acaba se comportando inconvenientemente e se esquece do direito do próximo. Ele ultrapassa o limite do respeito, é isso que o texto quer dizer. Então, eu não devo consumir, não devo ingerir bebidas alcoólicas. E aí, mesmo que uma pessoa goste, né, de bebidas alcoólicas, se ele quer seguir o modelo de Jesus, os ensinos de Jesus, então ele tem que negar a si mesmo, ou seja, mesmo gostando, não fazer, porque isto não é aprovado por Deus, não é orientação de Deus. E nós vamos perceber que todas as orientações de Deus
são orações, são instruções para o nosso bem, são instruções que nos levam a melhor qualidade de vida, a uma vida mais tranquila, uma vida mais íntegra, uma vida em que eu tenho, de fato, a oportunidade de desfrutar de tudo de maneira mais saudável, mais feliz, com alegria, com satisfação, sem precisar prejudicar ao próximo e nem a mim mesmo, prejudicar a minha saúde, prejudicar o meu bem-estar, prejudicar a minha família. Eu não preciso de prejudicar ninguém para ser feliz, para estar bem e estar em comunhão com Deus. Então, se qualquer um de nós tenhamos qualquer coisa que Deus não aprova ou que ofende a Deus, isso deve ser deixado de lado. Então, mesmo que eu goste, eu tenho que deixar de lado. Alguém, por exemplo, usando um outro exemplo, que tem uma sexualidade ilícita, uma sexualidade desregrada. Isto pode ser agradável para ele, né? Ter a oportunidade de desenvolver a sexualidade com vários parceiros de maneiras múltiplas, mas isto não é aprovado por Deus. Então, quer seguir a orientação de Jesus, o modelo de Jesus, que é o modelo da sexualidade dentro do casamento, homem e mulher, somente com aquele parceiro, aquela parceira exclusivamente, então, mesmo que ele tenha o desejo de ter a sexualidade múltipla, ele não vai fazer isso porque ele tem que negar a si mesmo. É isso que Jesus está ensinando aqui. Se você quer segui-lo em tudo aquilo que promove prazer, mas que ofende a Deus, tem que ser descartado, tem que ser deixado de lado, para que nós possamos seguir o modelo de Jesus. Negue-se a si mesmo, né? O segundo aspecto, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz. Por quê? Porque a maior dificuldade do ser humano é negar a si mesmo. É uma cruz bastante pesada. Negar a si mesmo é bastante complexo, porque o ser humano, ele quer liberdade, ele quer autonomia, ele quer individualidade, é extremamente egocêntrico e no nosso tempo o ser humano tem sido extremamente ególatra, adorador de si mesmo. Então, nós temos uma grande dificuldade de negarmos a nós mesmos. E, para poder negar a si mesmo, vamos carregar uma cruz pesada. Que cruz é esta? A cruz do desejo pessoal, a cruz da vontade de realizar aquilo que eu não posso mais, a cruz da decisão tomada e que eu não devo voltar atrás. Então, se eu quiser seguir Jesus, eu tenho que me esforçar ao máximo para fazer tudo da maneira correta, da maneira orientada pelo Espírito Santo através da Bíblia, como única regra de fé e prática para todo cristão. Então, se eu quero seguir a Jesus, eu tenho que tomar a minha cruz. Qual é a minha cruz? A minha cruz é diferente da sua. Cada pessoa tem uma cruz diferente. Por quê? Porque o pecado corrompeu cada pessoa de uma maneira diferente. Agora, se eu não negar a mim mesmo, não tomar a minha cruz para poder seguir a Jesus, então eu vou acabar me distanciando de Deus, eu vou me distanciar dos ensinos de Cristo, eu não vou aceitar a autoridade divina sobre a minha vida. E, infelizmente, tem muitas pessoas que fazem isso. Isto não quer dizer que a vida do cristão é perfeita, porque todos nós temos erros, porque o pecado nos leva a cometer erros. Mas existem erros que, dentro de uma perspectiva cristã, para aquelas pessoas que já conhecem a Cristo, já entregaram a sua vida a Cristo e já têm o seu tempo
de comunhão, de conhecimento da palavra de Deus, que conhece a si mesmo e conhece a vontade de Deus, existem pecados, existem erros que não devem acontecer mais. Uma pessoa, por exemplo, que já tem um tempo de vida cristã, que seja 2, 3 anos já de vida cristã, de estudo bíblico, de participação de uma comunidade eclesiástica, independente da denominação ou da expressão religiosa de fé que cada um tenha, mas a partir do momento em que você se vinculou a uma denominação cristã, ela tem como base a Bíblia como única regra de fé e prática, seja qualquer segmento do cristianismo. Agora, dentro da Bíblia, todos nós estamos aprendendo, estamos crescendo para fazer a vontade de Deus. E existem aquelas questões que são comuns entre todas as denominações cristãs, né? Como, por exemplo, a questão da sexualidade. Não é cabível de uma pessoa que já tenha 2, 3, 5, 10 anos como convertido ao cristianismo, que ele ainda considere ser normal, né, vamos dizer assim, entre aspas, ter uma sexualidade desregrada. A pessoa que fala que entregou a sua vida a Cristo, mas não mudou o seu comportamento pecaminoso, é porque ele não entregou a sua vida de fato. Ele não aceita o senhorio. É incabível que uma pessoa esteja, como eu já disse, 2, 3, 5, 10 anos participando de uma igreja, de uma comunidade cristã, espiritual, né? E tenha uma sexualidade que seja desaprovada pela Bíblia, pela palavra de Deus, em vários aspectos dessa desaprovação. Então, isso é incabível. À medida que nós vamos conhecendo, nós não nos transformamos em santos, mas sabemos os nossos limites, sabemos aonde nós podemos ir, aonde nós não devemos ir, com quem podemos andar e com quem devemos deixar de andar. Sabemos aquilo que nós devemos e podemos assistir para nossa edificação e aquilo que nós devemos desprezar. Ao longo do tempo da vida cristã, nós vamos desenvolvendo maturidade. E o que é maturidade? Dentro da perspectiva bíblica, maturidade é conhecer tanto o bem quanto o mal, saber desprezar o mal e escolher o bem, segundo a perspectiva de Deus. Não o bem que eu quero, não o bem que aquilo que parece bom para mim, mas o bem segundo a perspectiva divina, a direção do Espírito Santo, mantendo o foco em Jesus Cristo. Então, desta maneira, é que todo cristão vai pautar a sua vida. Ele não pode cometer furtos, ele não pode cometer roubos, não deve se envolver com vícios, com jogos, com jogos de azar, né, como se fala, porque é imoral, né, uma pessoa que precisa de tantas outras para perder, para ele poder ganhar sem esforço nenhum. Então, existem muitos conceitos dentro da palavra de Deus que nos protegem. Quantas pessoas, por causa de jogos e apostas desses jogos de azar, destroem até a própria família e a própria vida por se envolver nesses jogos? Quantas pessoas destroem a sua família por se envolverem com vícios como bebida alcoólica? Quantas pessoas se envolvem com questões ilícitas, prejudicam a si mesmo, prejudicam a sua saúde e destrói a harmonia da família e das pessoas que o amam. Então, o que Jesus está nos ensinando, o que a Bíblia nos apresenta, é para que nós tenhamos qualidade de vida, para que realmente nós vivamos bem e possamos, com a nossa experiência de vida, ensinar outros a viver da mesma forma.
ter uma vida íntegra, uma vida digna, uma vida saudável, uma vida responsável, uma vida que traga o bem para si mesmo, para a família e para a sociedade a qual ele está inserido. Este é o propósito da palavra de Deus. Então Jesus fala: se você quer vir após mim, o primeiro passo, negar a si mesmo, depois tomar a sua cruz. É difícil? É, mas eu tenho que ter domínio próprio, eu tenho que ter objetivo, eu estou fazendo isso por uma causa maior, porque eu sei que fazendo desta forma eu vou ter melhor qualidade de vida e ainda vou ter a salvação para a vida eterna. No versículo 35, ele diz assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Uma vez eu escrevi um artigo que tinha o título É melhor morrer do que perder a vida. E o artigo eu estou tratando exatamente desse texto aqui. É melhor morrer para o mundo, para aquilo que te destrói. É melhor morrer para aquilo que Deus desaprova do que perder a vida eterna. Quando nós queremos, quando Jesus ele fala que quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. O que Jesus está falando? Se você quiser salvar a sua vida, você vai perder. Salvar a vida no sentido que Jesus está falando aqui é tratar dos meus gostos pessoais dentro daquilo que ofende a Deus. Se Deus fala para eu não utilizar de bebidas alcoólicas e eu utilizo, eu, estou me comportando de uma maneira inconveniente, não estou me colocando sobre a obediência divina e eu vou ganhar prazer nessa vida, mas não vou ganhar vida eterna. Se eu tenho uma sexualidade desregrada, eu vou ter prazer nessa vida, mas não vou ter a vida eterna. Então é isso que Jesus está falando. O que adianta você ter prazer nessa vida, mas não ter a vida eterna? Se você quer ter prazer nessa vida, você vai perder a vida eterna. Prazer ilícito que eu estou falando, porque viver segundo a palavra de Deus é um grande prazer. Para quem conhece o benefício de viver segundo o Evangelho, tem grande prazer em viver como cristão. Eu não tenho tristeza por ser cristão, eu não tenho dificuldades por ser cristão, eu não tenho dificuldades em colocar o cristianismo em prática, porque apesar de tudo, nós vivemos num país absolutamente livre com relação ao cristianismo. Então, principalmente nós brasileiros, e a grande maioria dos países do mundo, as pessoas não têm dificuldade de viver como cristãos. É claro que existem alguns países muito radicais que o cristianismo não pode ser pregado, não pode ser desenvolvido, mas isso são poucos países no mundo. A grande maioria, aquele que não quer seguir o cristianismo, não segue de fato porque não quer. Agora, o que eu sempre falo para as pessoas, a igreja, nenhuma igreja cristã é um quartel. Nenhuma igreja cristã obriga o alistamento e o ingresso de qualquer pessoa que seja como membro daquela igreja, daquela denominação, daquela expressão religiosa. Não existe nenhuma igreja cristã que leve a obrigação. Não é um quartel, não é um alistamento militar. Então, todos os que estão ali, todos os que fazem parte da Igreja de Cristo, todos os que fazem parte do cristianismo, e quando nós falamos de Igreja de Cristo, nós estamos falando de adoradores que o adoram em espírito e em verdade, que estão em todas as igrejas, em todas as denominações. Então, todos os que fazem parte da Igreja de Cristo, estão felizes, estão bem, têm prazer em estarem ali e não são obrigados a estarem ali. Aí nós não entendemos por que existem tantas pessoas
que, mesmo sendo membro e fazendo parte de igrejas, de denominações cristãs, não aceitam mudança de vida, não se submetem à autoridade de Jesus Cristo, não se submetem à doutrina de Cristo dentro da própria Bíblia. Há pessoas, né, que fazem parte do cristianismo, mas não largaram os vícios de bebidas alcoólicas, alguns de cigarro, alguns até mesmo de drogas ilícitas, né? Então, outros de jogos, outros de sexualidade ilícita. Então, o porquê que essas pessoas participam de alguma denominação cristã se não querem seguir o modelo do cristianismo apresentado pela Bíblia, pela palavra de Deus? Ninguém é obrigado a se estar dentro de uma igreja, a fazer parte de uma comunidade, de uma denominação, ninguém é obrigado a se inscrever como membro. Então, se há uma decisão de ser cristão e de fato querer seguir a Cristo, que seja de fato, porque senão acaba trazendo prejuízo também para aquela denominação. Quantos escândalos acontecem que não deveriam acontecer, tanto com os membros quanto líderes religiosos, pastores, padres, né, pessoas com outros títulos religiosos que se envolvem em escândalos e acabam decepcionando tantas pessoas pelo seu modelo de vida irregular e sendo um líder religioso. E mesmo que ele for um membro simples da igreja, mas um membro da igreja que está há 10 anos dentro da igreja e está envolvido com drogas, está envolvido com sexualidade ilícita, né? Está traindo a sua mulher, está traindo o seu marido, não é fiel dentro do seu matrimônio, tanto faz o homem quanto a mulher, né? Os filhos que não querem seguir o padrão da palavra de Deus. Então, que sentido faz essas pessoas fazerem parte de uma igreja? Ele só está trazendo escândalo para aquela denominação e escândalo para a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele fala, é inevitável que venham os escândalos, porque Jesus já conhecia as pessoas, ele sabe muito bem como são as pessoas, como é o ser humano. Então, ele já avisa, é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vier. Ai daquele por quem vier, porque irão sofrer muito e irão perder a vida eterna. O que eu falo para as pessoas? Ninguém é obrigado a ser cristão, mas ser cristão é uma prática de vida, não é ser membro de uma igreja, não é ter um nome no hall de membros de uma igreja. Né? Se a pessoa não quer seguir o modelo da igreja, então não seja membro dela. Agora, se ele se dispõe a ser membro, então busque a Jesus com integridade, com verdade, com sinceridade e viva de fato. Se não, peça, tenha a hombridade, tenha a honra pessoal, né, de falar, olha, eu não quero seguir neste momento, eu não quero acompanhar a doutrina dessa igreja, eu não concordo com algumas coisas, por favor, tire meu nome do hall de membro da igreja. Isso seria muito melhor, muito mais íntegro, muito mais honestos. E também sabendo que mesmo que ele faça isso, ele não está sendo proibido de frequentar a igreja. Ele continua sendo frequentador da igreja, se ele quiser, vai continuar sendo abraçado, vai continuar sendo acolhido, mas não é mais membro daquela denominação, então não vai ser cobrado pela pauta do cristianismo das coisas que ele não faz e que ele não concorda. Agora, a igreja, seja qual for a denominação, a igreja é um espaço público. Ninguém pode impedir ninguém de entrar numa igreja, assistir o culto, participar dos cerimoniais,
estar ali como convidado e deve estar ali para ouvir a palavra de Deus. E no dia que ele decidir, de fato, seguir a Cristo, negar a si mesmo e tomar a sua cruz, no dia que ele realmente tiver o desejo de fazer isso com verdade, com integridade, aí sim ele pede o batismo naquela igreja, naquela denominação, e vai seguir com dificuldades, com lutas, aprendendo dia a dia, errando e sendo corrigido pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo para não cometer mais aquele erro. Mas daí ele está fazendo com verdade, com integridade, não será perfeito, mas está buscando oferecer o seu melhor. Então eu falo para todas as pessoas, seja de que igreja for, que denominação for, seja protestante, seja pentecostal, neopentecostal, tradicional, adventista, católico, seja o que for. Se você tem um compromisso com a sua igreja, com a sua denominação, tenha de fato este compromisso. Não envergonhe o nome de Cristo através da sua vida, não envergonhe a denominação que você participa através da sua vida escandalosa de ser, fazendo aquilo que a igreja não aprova, não ensina e não é orientação da palavra de Deus pelo Espírito Santo. Então, dentro de tudo que eu já disse, se não quer seguir e tem o nome no hall de membros da igreja, então peça, né? Como eu já disse, tenha a hombridade, ou traduzindo numa palavra bem direta, bem comum, né? Tenha a vergonha na cara de ir falar com o líder daquela igreja, falar, olha, eu não quero fazer mais parte, então eu estou pedindo, e é muito simples, porque do mesmo jeito que ninguém é obrigado a participar, também a instituição não pode negar de tirar o seu nome do hall de membros, porque você não é obrigado a estar ali como membro da igreja. E também, mesmo que o seu nome seja tirado do hall de membros da igreja, você não será proibido de frequentar nem aquela igreja e nem nenhuma igreja cristã, nenhuma denominação. Há proibição de qualquer pessoa entrar para participar dos cultos, dos cerimoniais ali daquela denominação. A questão é ter a integridade e a dignidade de que, se quer assumir, assume de verdade, para não envergonhar o nome de Deus e a Igreja de Cristo. Se não quer seguir, então peça para remover o seu nome, ou nem coloque o seu nome ali e siga a sua vida. Né? Desfrute daquilo que você gosta, daquilo que você aproveita, daquilo que é bom para você dentro do seu entendimento, porque o que Jesus está falando aqui, o cristianismo, ele é sempre orientador. O que Jesus fala, olha, se você quiser fazer o que você quer, salvar a sua vida, fazer o seu gosto, o que você quer, e não quer fazer o que eu estou ensinando, você não vai ter vida eterna. Mas você vai ter muito prazer aqui. Porque o pecado não é ruim. O pecado é prazeroso para quem gosta de praticar pecado, ele é prazeroso. Então, o que Jesus está falando? Você quer ter esse tipo de prazer aqui? Desfrute, porque você só vai ter essa vida. Agora, se você quer ter uma vida eterna de qualidade, de santificação, de educação, de respeito, então você vai ter que negar o prazer do pecado para viver debaixo da orientação divina e assim, dentro do evangelho, vivendo como cristão, você de fato vai poder chegar à vida eterna e vai ter uma eternidade de santificação e de felicidade naquele lugar onde o apóstolo João fala que ali não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Na sequência do texto, versículo 36, ele continua falando assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Como nós já explicamos, eu já expliquei várias vezes, a alma não é um elemento dentro do corpo. A alma é o que nós somos, não é o que nós temos. Então, por que Jesus coloca dessa maneira? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque a alma é a totalidade do que um ser humano é. Então, o que Jesus está falando aqui, na verdade, é o que adianta eu ganhar todas as coisas deste mundo, mas não ganhar tudo o que Deus tem proposto para mim. Eu não ganhar a vida eterna e a eternidade que Deus tem proposto para mim. Vale a pena eu trocar os benefícios da eternidade por 80 anos que eu possa viver nessa vida aqui? Será que a sexualidade ilícita, por exemplo, é tão prazerosa a ponto de valer o preço da eternidade? Será que o pecado que você gosta de cometer é tão precioso para você que vale mais do que o sacrifício de Cristo na cruz, que derramou seu sangue para que você pare de pecar? Será, né, que vale a pena isso? Então é isso que Jesus está falando. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro, ou seja, fazer tudo o que eu quiser nessa vida e depois não ter eternidade? Esta reflexão é que Jesus está falando aqui. No versículo 38 ele fala: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Observe aqui que no final do versículo 38, Jesus não está falando se eu vier, ele está falando quando vier. Ou seja, ele vem, é uma certeza. Muitas pessoas perguntam, quando Jesus vai voltar? E eu sempre respondo da mesma forma, daqui 300 anos. Esta resposta não é uma realidade. A resposta é porque ninguém vive 300 anos. Então, o que eu estou falando para as pessoas é: prepare-se para encontrar com Jesus hoje. Não fique preocupado em quando Jesus vai voltar. Se preocupe em se encontrar com ele, porque não importa se ele voltar, né, se você não estiver preparado para estar com ele na vida eterna. Se ele voltar e alguém não estiver preparado, será pior, será muito pior, porque ele levará os salvos com ele, mas aqueles que não entregaram a sua vida a ele serão destruídos. Então, o que adianta saber quando Jesus vai voltar se eu não estiver preparado para encontrar com ele? Eu tenho que estar preparado. E o que é estar preparado? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o modelo de Jesus Cristo. Isto é estar preparado. Ter os frutos do Espírito: amor, paz, paciência, mansidão, domínio próprio, para não fazer, não colocar em prática o pecado que ofende a Deus. Domínio próprio é um fruto importantíssimo dos frutos do Espírito Santo, ali em Gálatas 5, 22 e 23. O que Jesus está falando aqui? Olha, se alguém não quer seguir o que eu falo, porque tem vergonha de mim, fala, ser cristão não é vantagem, ser cristão é uma bobagem, ter a vida regrada desta maneira, né? Isso daí, eu não acredito que Deus queira isso de mim. Você pode acreditar no que você quiser. A questão é que a Bíblia é fiel e verdadeira. João 17:17, na oração de Jesus, Jesus ele ora falando assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade de Deus revelada para todo ser humano. A decisão de você acreditar nisso ou não é sua, mas o fato de você não acreditar não vai mudar nada o que a palavra de Deus é.
Se alguém não acredita nem que Deus exista, isso não muda o fato dele existir. Se alguém não acredita que Jesus não vai voltar, né, vai voltar, se alguém não acredita que ele vai voltar, isso não muda o fato. Uma hora ele vai chegar. E aí, quando ele chegar, a pessoa fala: Nossa, eu não acreditava nisso. Mas agora também não adianta acreditar mais, porque vai ser muito tarde. É isso que Jesus está colocando aqui. Qualquer que nesta geração adúltera e pecadora. O que é adúltero? As pessoas falam muito de adultério com relação à sexualidade. A sexualidade é uma das vertentes do adultério, mas não é a única. E é isso que as pessoas esquecem. Adulterar é você mudar a forma original do propósito de Deus designado para alguma coisa. Então, dentro da expressão do adultério, a sexualidade ilícita é adultério, por quê? Porque aquele que não é casado não deve ter sexualidade ativa. Se ele tiver sexualidade ativa, ele está adulterando a forma. O casado só pode ter sexualidade entre o casal. Se ele tem sexualidade com outra pessoa, ele está mudando a forma que Deus prescreveu para o casamento. Então, adultério é sempre a mudança da forma daquilo que Deus prescreveu. E isso você pode aplicar para qualquer coisa, para um documento, para a mudança de sexualidade, quando a pessoa não aceita a sua sexualidade que foi ali desenvolvida pelo poder de Deus e ele não aceita e quer mudar a sua sexualidade, isto também é adultério. Toda mudança de propósito original de Deus é adultério. Pode adulterar um documento, pode adulterar combustível, pode adulterar um alimento, pode adulterar qualquer coisa, mudar a forma original. Então, o que Jesus fala é que a nossa geração, ela comete adultério, é uma geração adúltera, porque pega tudo aquilo que Deus colocou como propósito e faz diferente. É uma geração adúltera e pecadora, porque o adultério faz parte do pecado, e pecado é tudo aquilo que vai a ser diferente daquilo que Deus determinou. Então, quando Deus fala para fazer de uma maneira e eu faço diferente, eu estou cometendo pecado. Pecado, segundo a Bíblia, é a transgressão da lei. É por isso que a lei de Deus não é nula em nenhum dos seus aspectos, em nenhum do seu ponto, porque onde não há lei, também não há pecado. Se o sacrifício de Jesus Cristo tivesse abolido a lei, ele também naturalmente teria abolido o pecado e nós não seríamos mais pecadores, porque onde não há lei, não há pecado. Pecado é transgressão da lei. Se você ler 1 João, ali a primeira carta do apóstolo João, vocês vão ver com todos os detalhes esta explicação de que pecado é a transgressão da lei e quem determinou a lei é Deus. Então, o que nós temos que fazer? Observar a palavra de Deus. Você quer seguir a Jesus? Você quer ter integridade cristã, ser um cristão de verdade? Busque conhecer a palavra de Deus, busque praticar a palavra de Deus, busque os ensinos de Jesus Cristo, seja um discípulo verdadeiro. E aí sim você vai experimentar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e vai ver o prazer que é ser cristão e viver segundo a maneira que Deus nos ensina. É isso que ele quer, nos abençoar com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, a começar aqui da terra onde nós vivemos. Que você tenha saúde, que você tenha paz, tenha harmonia na família, tenha o amor por todas as pessoas e receba o amor com integridade, com verdade, sendo admirado por ser uma pessoa que na sua conduta de vida você expressa o caráter e a personalidade de Jesus Cristo. É isto
que Deus quer para você, para sua família e para todos nós. Ser discípulo de Jesus é ser cristão, mas ser cristão de verdade, não apenas ter um nome no hall de membro da igreja. Que Deus abençoe a todos vocês de um modo muito especial. Que vocês tenham uma semana guiada e abençoada por Deus, fortalecida em Jesus Cristo e dirigida pelo Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Que o Senhor abençoe de um modo muito especial todos aqueles que tomarem a decisão de procurarem uma igreja para estarem conhecendo mais de ti, recebendo estudos bíblicos e conhecendo mais da tua vontade, dos teus cuidados e do teu amor. Nós te agradecemos pelos cuidados e bênçãos, colocamos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente semana em nome de Jesus.